Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Estudar para a OAB, aqui o nosso portal que com certeza vai te ajudar com os melhores professores, com o melhor material e o melhor plano de estudo para você conseguir a sua tão sonhada carteirinha vermelhinha da OAB. Beleza? Eu sou o professor Ricardo André Monteiro, da matéria de Ética Profissional, você já me conhece, e hoje a aula é sobre os direitos do advogado, ou melhor dizendo, as prerrogativas profissionais inerentes à advocacia. E por que, professor, direitos, prerrogativas? Bom, a gente já começa dizendo o seguinte: as prerrogativas de advocacia não têm ligação qualquer com privilégios inerentes a algum cargo. Pelo contrário, são garantias do advogado, mas não só do advogado, mas da própria sociedade, que precisa ter um profissional que possa desenvolver um trabalho, que possa defender os seus direitos, livre de qualquer embaraço, livre de qualquer pressão de qualquer pessoa que seja, certo? Então, as prerrogativas contidas lá no artigo 6º, no artigo 7º e artigo 7º-A estão ligadas intimamente ao livre exercício profissional do advogado para a defesa fidedigna, para a defesa fiel dos interesses dos seus clientes, dos seus constituintes, beleza? E aí, dito isso, a gente já começa falando no artigo 6º do Estatuto da OAB, que diz logo de cara o seguinte, que não existe hierarquia qualquer entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, aí essa tríade que compõe aí, né, os personagens principais para a administração, para a distribuição da justiça, que são advogado, juiz e membros do Ministério Público. Não existe hierarquia, ou seja, por definição legal, o juiz não manda no advogado, não manda no promotor e vice-versa ali entre eles três. Lógico que existe uma obrigação do juiz de conduzir os atos processuais, de conduzir a audiência, e ele tem essa autoridade e esse poder para isso, mas cada um na sua atribuição legal, constitucional, durante a realização daquele ato. Não existe hierarquia, então se cair na sua prova alguma coisa no sentido de que existe uma hierarquia, de que existe uma subordinação entre juiz, advogado, promotor, marque como falsa, não está certo, porque não existe. Agora, logicamente, o artigo 6º ressalva que todos devem tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Então, aqui na nossa legislação da advocacia, existe essa obrigação de tratar todos com urbanidade, com respeito. Também na legislação inerente à magistratura e ao Ministério Público, existe essa obrigação de tratar todos com o devido respeito, a devida consideração e a urbanidade, tá bom? Beleza, então, parágrafo único diz o seguinte, que além dessa obrigação que deve ser dirigida aos magistrados do Ministério Público, também diz que as autoridades, os servidores públicos, serventuários da Justiça, devem dispensar ao advogado, a você, futuro advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Então não é qualquer condição, não é qualquer tratamento. A advocacia é uma profissão nobre e assim deve ser respeitada e tratada por todos os servidores públicos quando você estiver desempenhando lá a sua função. Porque lembre-se, mais uma vez, você não está ali apenas defendendo um direito seu, mas sim da sociedade. A sociedade precisa então que esse profissional que ela confiou seja então respeitado e que tenha suas prerrogativas também respeitadas e condições de trabalho, ok? Vamos lá, então agora as prerrogativas propriamente ditas que estão lá listadas no artigo 7º do Estatuto da OAB. Primeiro diz que é direito do advogado, é uma prerrogativa profissional exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, em todo o Brasil, o advogado, assim dito, assim com a sua carteirinha regularmente inscrito na OAB, vai poder exercer a profissão em qualquer estado brasileiro de forma livre. Não precisa pedir, por exemplo, se você é inscrito, tem a sua inscrição principal na seccional de São Paulo, não é por isso que você não vai poder advogar no restante do Brasil. Você pode advogar sim. Lembrando o seguinte, qual é o limite que todo aluno aqui do Estudar para a OAB já sabe? Até 5 intervenções judiciais por ano em outras seccionais. Passou de 5, você pode sim continuar advogando, mas você precisa de uma inscrição do tipo suplementar. Isso é muito comum de cair na sua prova da OAB, mas também é muito simples, tá? Até 5 intervenções judiciais por ano, você pode advogar em qualquer outra seccional, tá? Do restante do Brasil, sem pedir autorização ao juiz, sem ter que notificar aquele conselho seccional diferente do seu, de onde você tem a sua inscrição principal. Nada disso. A única exigência legal é que
Se você exerce a profissão de forma habitual em outra seccional que não a sua principal, aí você vai precisar da sua inscrição suplementar, vai pagar outra anuidade também, tá certo? Agora, o que é habitual, professor? É isso, o critério legal é quem exceder a 5 causas judiciais por ano. Então, até 5 não precisa fazer nada. A partir da sexta, você já precisa da sua inscrição suplementar, senão você vai estar incorrendo em exercício ilegal da profissão, em infração ética disciplinar. Beleza? Ok, vamos lá então. Essa exceção, como eu falei, para inscrição suplementar, está lá no artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto. Ok? Inciso 2º, também é direito do advogado, também é uma garantia dessa profissão tão digna, a inviolabilidade do seu escritório, de seu local de trabalho, bem como dos instrumentos. Então veja, do seu local de trabalho e dos instrumentos de trabalho, mas não só, também da sua correspondência de qualquer tipo, tá certo? Seja a correspondência escrita, correspondência eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Por quê, pessoal? Porque existe aqui um valor intrínseco ao nosso ordenamento jurídico, que é o valor da confiança que deve existir e do sigilo profissional entre cliente e advogado, entre constituinte e constituído, porque isso é a base para que exista realmente essa relação entre advogado e cliente. Logo, se existe essa necessidade de sigilo profissional, de confiança, para que você realmente... veja só, se você é um cliente e precisa de um profissional, você precisa confiar que ele, primeiro, não vai dizer nada a ninguém, a não ser a quem precise realmente, a quem importa, ou seja, as partes de um processo, né, ao juiz, ao promotor, se for o caso, na relação inerente àquela causa, óbvio. Mas eu preciso também ter a confiança enquanto cliente, quando eu vou constituir um advogado, que aquele escritório dele, que a minha comunicação com ele, né, seja realmente inviolável. Mas como a gente sabe, nem todo, ou melhor, nenhum direito no nosso ordenamento jurídico é considerado absoluto. Ou seja, existem situações em que esse direito à inviolabilidade profissional, seja do local, seja do material de trabalho, ele pode sim ser quebrado. E como é que vai ser isso? Existem algumas condições essenciais para que isso seja uma medida legal. Caso contrário, pode ser declarada ilegal, pode ser anulada essa prova que eventualmente aconteça com a invasão do domicílio profissional do advogado. Vejam só, então a regra é inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, instrumentos, sua correspondência, seja do WhatsApp, e-mail, carta, bilhete, que tenha relação com o exercício da advocacia. É inviolável, é sigiloso. Agora não é absoluto. Quando é que isso pode ser quebrado? Exclamação vermelha, quando houver indícios da prática de crime por advogado. Então, indícios da prática de crime por advogado. Existe algum indício que aquele advogado está envolvido num crime. Indícios de autoria e de materialidade da prática de crime por advogado. E aí o que acontece? O juiz vai expedir, quando for o caso, né, quando for o único jeito de conseguir aquela prova, um mandado de busca e apreensão, como existe também mandado de busca e apreensão para as residências das pessoas. Tá? Agora, esse mandado vai ter que ser pormenorizado e específico. O juiz vai ter que dizer o que é que os agentes policiais, os agentes de segurança pública vão buscar no escritório do advogado. Não vai ser um mandado de busca e apreensão genérico. Por exemplo, que os agentes procurem qualquer elemento de prova que venha a ter ligação com o crime aqui investigado. Não, isso seria um mandado de busca genérico. O juiz tem que dizer que os agentes procurem o contrato tal, para ver se eles acham, para ver se tem alguma relação com o crime aqui investigado, ou então o documento tal, assim, assim, assado. Então ele tem que explicar, tem que pormenorizar qual é a prova que ele está pretendendo com aquele mandado, beleza? Então, primeira condição, deve haver indícios da prática de crime por advogado. Não é pelo cliente, é por advogado, é pelo advogado, tá? Mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Essa diligência, essa busca vai ter que ser necessariamente acompanhada por um representante da OAB, possivelmente alguém ligado à comissão de prerrogativas da OAB, daquela seccional, senão vai ser declarada também ilegal. E, por fim, os agentes não poderão utilizar outras provas, veja, outras provas de outros clientes que não estejam sendo investigados naquela mesma investigação. Como assim, professor? Vamos supor que o advogado está sendo investigado pela prática de crime tributário, vamos supor.
E aí, naquela busca e apreensão, buscando o documento específico que o juiz pediu, naquele caso, ele também achou outros documentos que acabam incriminando outras pessoas, mas são clientes daquele advogado, tá certo? Que está sofrendo aquela diligência, né? Que está sofrendo aquela busca, são clientes que não têm nada a ver com aquela operação que o advogado está sendo investigado. Nesse caso, essa prova não vai poder ser utilizada contra aquele cliente. É vedada essa utilização dessa prova. Por quê? Porque deve haver o sigilo profissional, porque deve haver a inviolabilidade da comunicação do escritório do advogado, e ela só pode ser quebrada nessa situação específica, quando o advogado estiver sendo investigado por um crime, tá certo? Mandado de busca e apreensão pormenorizado específico, acompanhamento de um representante da OAB e vedada a utilização de provas de clientes que não estejam sendo investigados naquela mesma operação. Então veja, existe uma exceção. Pode ser que naquela diligência os policiais também achem provas não só contra o advogado, mas contra um cliente do advogado. Se esse cliente desse advogado estiver sendo investigado na mesma operação, aí pode. Aí vai ser um achado de uma prova incidental que vai ser possível sim a sua utilização. Agora, lembrando, se esse achado de prova for de um cliente que não tem nada a ver, que seja outra operação, outro crime, outro contexto, aí não vai poder ser utilizado. Beleza? Ficou claro? Ficou certinho? Vamos lá, seguir então com as prerrogativas da advocacia. Inciso 3º, acompanhe comigo aqui na tela. Vamos lá. Também é direito do advogado comunicar-se com seus clientes de forma pessoal, de forma reservada, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então vamos de trás para frente. Existe ainda uma discussão, ainda que pequena, sobre a possibilidade de tornar um preso incomunicável hoje em dia. Essa possibilidade, né, que existe no CPP, no Código de Processo Penal, ela é anterior à Constituição Federal de 88, e aí a maioria esmagadora da doutrina diz que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal, que não é possível, que não é legal, que não é constitucional hoje em dia alguém ser considerado incomunicável, ok? Por quê? Princípio de dignidade da pessoa humana, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, todos esses princípios estariam sendo violados quando alguém, um sujeito, fosse considerado aí incomunicável, deixar a pessoa aí sem comunicar-se com mais ninguém, estaria afrontando esses princípios. Mas essa é uma discussão aí que é estranha à matéria de ética. Vamos supor que o enunciado diga que aquele preso foi considerado incomunicável. Beleza, a gente não vai discutir se pode, se não pode. O que a gente vai discutir na matéria de ética é que essa incomunicabilidade que foi determinada para esse preso não se estende ao advogado. Vamos supor que aquela autoridade realmente insista em colocar aquele preso incomunicável. Essa incomunicabilidade não se estende ao advogado, ok? Então, ainda que considerados incomunicáveis, o advogado vai ter direito a conversar de forma pessoal, de forma reservada. Não é com a gente aqui atrás, escutando o que você está conversando. Não é em uma sala que tem uma câmera filmando aquele encontro entre você e o seu cliente. Não, você deve pedir educadamente, gentilmente, com urbanidade, que seja concedida a possibilidade de uma conversa reservada e pessoal com o cliente. Não precisa de procuração, mesmo sem procuração. Se você quiser levar, beleza, mas não precisa de procuração para se comunicar com o cliente preso, independentemente dele estar preso no presídio comum, de uma delegacia regional, no xadrez, né, de um interior daquele estado, ou ainda se for um quartel militar, dos bombeiros, do exército, da aeronáutica, não importa. O cliente está preso, o advogado tem o direito de comunicar com ele sem procuração, de forma pessoal, de forma reservada, ok? E agora as prerrogativas de advocacia para quando você eventualmente for preso, infelizmente ainda acontece, né? E aí, se o advogado for preso, veja só, na hipótese excepcional e indesejada de o advogado ser preso, ele tem algumas prerrogativas. Vamos ver quais são, porque elas despencam no exame da ordem. É muito manjado, tá? Muita gente sabe disso, mas ainda continua caindo, porque a banca, a OAB, quer que você saiba de quais são os seus direitos aí, se eventualmente você vier a ser preso. Então vamos lá. Se o advogado for preso, ele tem direito à presença de um representante na OAB quando for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Tá? Então, tem ligação com o exercício da advocacia,
é uma prisão em flagrante, essa prisão vai ter que ser acompanhada, né, as suas formalidades vão ter que ser acompanhadas por um representante da OAB. E se não for, professor, bom, aí aquela prisão vai ter que ser relaxada, porque não foi cumprido algum requisito para que ela seja considerada legal. Se a prisão foi ilegal, no caso aqui, se uma prisão de um advogado, no exercício da profissão, por um motivo ligado ao exercício da profissão, não for acompanhada por um representante da OAB, essa prisão vai ser nula, vai ser ilegal, o advogado vai ter que ser posto em liberdade, tá? Agora, se essa prisão ela não tiver qualquer exercício com a advocacia, veja só, nos demais casos, bastará a comunicação expressa à seccional da OAB. Nos demais casos, bastará a comunicação expressa seccional da OAB. Veja, primeiro aqui, que se a prisão for, por exemplo, como já caiu no exame da ordem, ligada à violência doméstica, ali no seio familiar, uma conduta pessoal do advogado, ele foi preso em flagrante porque bateu na mulher. A autoridade policial, o delegado, precisa chamar um representante da OAB para poder lavrar todos os termos da prisão em flagrante? Não, porque aquela prisão nada tem a ver com o exercício da profissão, tá? Agora, bastará que ele expressamente comunique a seccional. Ele não precisa chamar um representante, mas precisa mandar lá um ofício avisando que aquele advogado foi preso naquela data, em tal circunstância e está em tal localidade. Beleza? Ok. Mas não para por aí. Veja só. Esse caso de prisão em flagrante, por motivo ligado ao exercício da profissão, só vai poder acontecer quando for crime inafiançável, tá? Veja, não quer dizer que o advogado não comete aquele crime. Ele só quer dizer que não vai poder ser lavrada a prisão em flagrante. Você vai responder por um crime, tá? Se ele, agora, a prisão em flagrante só vai poder ocorrer por motivo ligado ao exercício da profissão. Se for por crime inafiançável, isso também costuma cair na sua prova, beleza? E mais, se ele for preso, ele não pode ser preso em qualquer cela, em qualquer prisão. Ele tem direito a ser preso em uma sala especial chamada sala de Estado Maior. É uma sala mesmo, não é uma cela. Tem uma porta de entrada, uma porta de saída. Não tem grades, não tem todas as características de uma cela comum, que todo mundo sabe mais ou menos como é que é. É uma sala de Estado Maior e o conceito de sala de Estado Maior é aquela reservada aos altos comandantes, né, das Forças Armadas, aos altos oficiais das Forças Armadas, ok? E na sua falta, professor, não tem naquela localidade uma sala de Estado Maior. Como é que a gente faz? A própria lei dá a solução. Na sua falta, prisão domiciliar. O advogado vai ser preso em caso da prisão domiciliar, beleza? Isso a gente está falando, galera, antes da prisão, né, advinda por condenação, depois de uma prisão, de uma condenação transitada em julgado. Veja só, não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. Se for uma prisão já de uma condenação transitada em julgado, não existe aqui esse direito, não existe essa prerrogativa, beleza? Vejam que no início a redação original dizia que essa prisão, ou melhor, essa localidade da prisão, esse local em que o advogado ia ser recolhido, preso, deveria ser reconhecido como condigno, como nobre, como adequado à nobreza da profissão pela OAB. Só que isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí não é mais a OAB quem diz se aquela instalação, se aquela localidade, ela é condigna ou não com a nobreza da profissão. Tá? O STF entendeu que isso não cabia à ordem dos advogados dizer se aquela instalação era ou não condigna com a nobreza da profissão, ok? Seguindo então agora as prerrogativas que dizem respeito à ausência de hierarquia, que a gente falou lá no artigo 6º, no começo da aula, que não existe hierarquia nem subordinação entre juiz, advogado e promotor. Então, algumas prerrogativas aqui que esmiuçam essa prerrogativa e dizem respeito ao livre exercício do advogado, ao livre exercício profissional. Veja, inciso 6º, o advogado pode ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Já caiu na OAB dizendo o seguinte, uma determinada situação de uma advogada que era até recém-formada, como dizia o enunciado, e chegou atrasada para a sustentação oral, um pouco atrasada para a sustentação oral, e aí adentrou na parte reservada aos magistrados, né, para entregar-lhe os memoriais pessoalmente, e ela foi o quê? Repreendida. Um desembargador falou que ali não era local para o advogado estar. E aí, o enunciado pedia para você dizer se aquilo estava certo, se estava errado. Obviamente, constitui aqui uma prerrogativa da advocacia ingressar livremente
mesmo além dos cancelos, como disse a lei, mesmo além da parte reservada aos magistrados. Até porque, como a gente sabe, a advocacia ela é o exercício de um munus público, é o exercício, como a gente já falou também, é a defesa do interesse da comunidade, da sociedade, e aí não é uma prerrogativa pessoal, não é uma questão de privilégio, mas sim que o advogado muitas vezes precisa sim ir ter um contato direto e pessoal com o magistrado, tá? E aí não vai haver essa proibição, essa vedação, porque ele vai poder ingressar livremente. E B, ele também pode ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, de secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Então, veja, em qualquer desses locais que o advogado precisa executar um ato ligado à sua profissão, ou mesmo colher uma informação que lhe seja útil para determinado processo, para determinada causa, ele vai poder ingressar livremente nesses locais, cartórios, salas de audiência, de tribunais, ofícios de justiça, serviços notariais, porque o advogado não está ali brincando, não está ali procurando uma coisa inútil. Com certeza, se ele está ali, é porque ele tem uma necessidade de obter uma informação. E se aquele local é um local público, e aí, via de regra, as informações também devem ser públicas, e aí o advogado, logicamente, não pode ser impedido de ter acesso àquelas informações. E mais, o inciso 6º, letra B, diz que quando for o caso de ingressar em prisões, tá? No caso de delegacias e prisões, ele pode ingressar mesmo fora da hora de expediente. Então tem isso de colocar um horário ali para o advogado poder ingressar e ter acesso. O advogado, principalmente o criminalista, né, quando a gente está falando aqui de prisões, ele pode ser acionado a qualquer hora do dia, 24 horas por dia o advogado é advogado, tá? E independentemente da presença de titulares, não pode ir lá, como já caiu na questão, dizendo que o delegado não estava presente naquela localidade e aí o policial, a gente não quis deixar o advogado ingressar. Isso é ilegal, isso é abuso de autoridade. Aliás, qualquer afronta a essas alíneas A, B, C e, como a gente vai ver depois, a D, constitui crime de abuso de autoridade praticado por funcionário público. Letra C. O advogado também pode ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto que funcione em repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Veja, essa aqui é a informação-chave, tá? Para você não ficar decorando quais são os locais que o advogado pode ingressar, não precisa você decorar que é em cartório, que é em ofício de justiça, serviços notariais, audiências, secretarias, não importa, você não precisa decorar isso. Basta ter na sua mente a lógica de que é isso aqui, ó. Aqui, de certa forma, a letra C resume qualquer local que o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, ele vai poder adentrar dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache pelo menos qualquer servidor ou empregado. Qualquer servidor ou empregado. Logicamente, se for o caso de prisão, aí, de delegacia, vai ter que haver 24 horas por dia algum servidor. Lógico que não vai ser abandonado, né? Então, a informação útil é essa. Qualquer local que o advogado precise exercer algum ato ou colher alguma informação importante, útil ao exercício profissional, com essa justificativa, você vai poder adentrar naquele local público, tá? Veja, ele diz também o seguinte, que ele vai poder adentrar em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público. Por exemplo, como assim? Existe o caso dos fóruns descentralizados. Pode haver, por exemplo, como existe aqui no nosso estado, duas varas que funcionam como um fórum descentralizado, e esse fórum descentralizado ele está dentro de uma universidade pública, Universidade Federal. Existe a Universidade Federal e dentro existe um prédio do fórum, que é o Fórum de Execuções Penais, um fórum de família, etc. Nesse caso, o advogado pode ingressar também nessa localidade, como diz aqui, qualquer edifício ou recinto, porque lá funciona uma repartição judicial. Beleza? Ok? Tranquilo, né? E letra D também costuma cair muito. Veja, o advogado pode ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então veja, nós falamos até agora de locais públicos, não é isso? Serviço público, cartório, repartição judicial,
um edifício que funciona, repartição judicial, mas agora nós estamos falando de um local particular, de reuniões privadas. E se nessa reunião privada o seu cliente tiver direito de participar, então você, advogado, também vai ter o direito de participar, inclusive mesmo que ele não vá. Agora você precisa estar com a procuração, você precisa estar munido de poderes especiais. E o que é isso? Você precisa estar com a procuração, um documento ali em que o seu cliente lhe outorga, lhe confere, lhe repassa esses poderes para você participar daquela assembleia, daquela reunião específica. Tá ok? Já caiu também no exame da OAB, dizendo que o cliente do seu advogado, o cliente era controlador de uma agência e ia ter uma reunião, ia ter uma assembleia, e aí a pessoa que estava conduzindo a reunião barrou o advogado, e aí ele perguntava a você se aquilo estava correto, se não estava, e aí, à luz do Estatuto da OAB, você veja que ele tem direito sim de estar presente nessa reunião. E aí, uma dica que eu dou para vocês, as questões de ética profissional, elas são muito assim, ipsis literis, são literais, elas basicamente pedem um conhecimento que estão ligados ao texto literal da lei. Apresentam um certo contexto ali para explicar uma determinada situação, como essa que eu falei, de um cliente que deveria comparecer a uma reunião, e etc, etc. Mas quando ele vai para a questão, quando ele vai para a pergunta, ele pergunta geralmente, diretamente, alguma coisa em que você responde com o texto literal da lei. Por exemplo, como assim, professor? Ele falava que ele dava muitos detalhes, ele dava uma rodeada nesse enunciado, dizendo que a empresa era disso e que o cliente devia participar em tal data e não sei o quê, parará, explicava toda uma situação, mas depois perguntava assim, sobre o direito do advogado participar de reuniões, responda. E aí ele colocava, uma das alternativas o advogado tem direito a participar em ingressar em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar do seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Como eu falei, era o texto literal da lei, era a alternativa correta. Compreendido? Tudo certinho? Já já nós vamos encerrando esse primeiro bloco, falando sobre as prerrogativas da advocacia, mas nós teremos um segundo bloco para complementar isso. Vamos avançar apenas mais um pouco aí sobre as prerrogativas que declaram a inexistência de hierarquia ou subordinação entre advogado, juiz e promotor, falando do inciso 7º. Vejam, precisaram colocar na lei que o advogado tem o direito de ficar sentado ou em pé, porque existem sim no dia a dia juízes que querem dizer como o advogado deve se portar naquela audiência, naquele local. E aí o advogado, por não haver subordinação, por não haver hierarquia, ele fica sentado se ele quiser, ele fica em pé se ele quiser. Tem advogados que acham melhor, que desenvolvem melhor a sua sustentação oral, por exemplo, em pé. Pode ser que numa audiência você queira se levantar para perguntar à testemunha em pé, em frente a ela, e não sentado, e você vai ter esse direito. Como também pode ser que já aconteceu, vejam só, uma situação aqui no nosso estado, de um júri em que esse júri tinha muita repercussão no estado e que tinha muita gente querendo assistir. E o magistrado, lógico, por ser ali o responsável por conduzir aquele ato processual, o responsável pela disciplina, pela segurança das pessoas, ele limitou o acesso das pessoas àquela localidade. E aí, alguns advogados também queriam adentrar depois de já haver excedido o número limite que o juiz tinha imposto. E o juiz justificou dizendo que não havia mais cadeiras ali para entrar. E, logicamente, depois foi permitida a entrada dos advogados, porque os advogados simplesmente poderiam ficar em pé. E o juiz não tinha o direito de dizer que o advogado só poderia ficar ali se fosse sentado. Então, veja, a justificativa para impedir o acesso do advogado àquela sala de audiência, àquela sala de sessão do tribunal do júri, ela era inválida, ela era ilegal, ela constituía um abuso de autoridade. Tá? Mas depois, logicamente, foi cedido e os advogados puderam sim ingressar e puderam ficar em pé. Não tem quem diga que ele tenha que ficar sentado, porque é direito do advogado ficar em pé ou sentado, onde ele bem entender. Beleza? Independente de licença, viu? Ele pode retirar-se também. Não precisa pedir licença, não precisa de autorização do magistrado. Beleza? Ele também tem o direito de se dirigir diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então veja, a única condição que o advogado deve observar, se ele quiser ir despachar pessoalmente com o juiz, ele tem uma causa ali que ele precisa realmente
trazer mais alguns detalhes pessoalmente, conversar com o juiz, passar a emoção do caso, passar mais detalhes pessoalmente, ele tem esse direito sim. Não pode haver qualquer condição, não pode, por exemplo, você chegar no cartório judicial e a pessoa que lhe atender dizer, olha, o juiz atende, mas antes o senhor tem que falar com o assessor para ele filtrar, para saber se o assessor pode resolver ou não. Isso não pode, porque seria uma condição que estaria sendo imposta ao advogado. A única condição que deve ser imposta é qual? É a ordem de chegada. Se existem outros advogados, outras pessoas aguardando para falar com o juiz, você vai observar a ordem de chegada, isso é óbvio, isso é evidente, né? Então, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui no inciso 8º, né? Um detalhe. Antes de a gente encerrar, já caiu no exame da ordem uma pegadinha no seguinte sentido, dizendo que o estagiário regularmente inscrito na OAB foi lá para despachar com o juiz, para poder conversar com o juiz em determinada situação naquele processo. E aí perguntava, no fundo, se o estagiário tinha aquele direito, e aí não tinha. Por quê? Porque as prerrogativas do artigo 7º, elas são restritas aos advogados e não se estendem aos estagiários. Beleza? É isso aí. A gente volta já já no bloco 2, continuando falando sobre prerrogativas profissionais. Valeu, até já!